Oi, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos conhecer sobre o período das grandes navegações. Pois bem, para entender este período, é necessário compreender que antes, as viagens marítimas nos barcos à vela, elas eram diferentes e inseguras comparadas às atuais. E também que velejar, naquele período, desafiava perigos reais e imaginários. Dentre estes perigos reais e imaginários, nós podemos destacar ventos desfavoráveis, lugares estranhos que eles nunca tinham ido, fome, doenças e sede nos interiores dos navios. Entre os imaginários estavam crenças, por exemplo, que a terra ela era achatada e que se eles se afastassem do litoral seria possível cair no abismo. Que o mar também poderia ser habitado por monstros, por seres terríveis. Foi neste momento, com muitos receios, que surgem as chamadas expedições marítimas, que conhecemos como as grandes navegações. Estas grandes navegações foram realizadas pelos europeus, primeiramente pelos portugueses e espanhóis, depois pelos ingleses, franceses e holandeses. Mas afinal, o que ocasionou estas navegações? Depois das cruzadas, apareceu na Europa especiarias como a pimenta do reino, o cravo, a canela e entre outros. Depois das especiarias, que são conhecidas como um produto especial, surgiram tecidos da Índia, seda, tapete. Na época ainda não haviam geladeiras também e as especiarias elas serviam como tempero para conservar determinados alimentos, no caso a carne, e também para dar sabor. Naquele período, o comércio de especiarias eles eram controlados pelos árabes e pelos italianos. E nisto os mercadores ficavam nas trocas e revendiam na Europa com grandes lucros. É importante também perceber que os árabes e os italianos traziam mercadorias vindas do Oriente e estas mercadorias atravessavam por meio de rotas comerciais entre a Ásia e a Europa. Como vocês podem perceber, essas especiarias como a canela, o açafrão, o cravo, a pimenta, o gengibre, eles eram oriundos do Oriente. Foi durante o século XIV e durante este século existiam os entrepostos comerciais nas cidades portuguesas como Porto e Lisboa, onde os italianos vendiam especiarias aos portugueses e eles revendiam entre os lugares como Londres e outras partes do norte da Europa. Como vocês sabem, quem controlava o comércio de especiaria naquele momento eram os árabes e os italianos. Então, como estratégia de ampliar seu rico comércio de especiarias, Portugal passou a evitar o mar Mediterrâneo, que era então controlado pelos ingleses, e começou a buscar mercadorias diretamente na fonte, no Oriente. Deste jeito, eles conseguiram obtê-la com os preços mais baixos e revender com um preço bom na Europa, e assim saíam com lucro. Portugal, além de ter construído um grande império, também queria e teve como pretensão construir uma grande expansão ultramarina com este comércio de especiarias. Então, como a estratégia de ampliar seu comércio, Portugal, além de querer expandir economicamente no comércio marítimo, também queria expandir naquele momento a fé cristã e combater os infiéis. Os infiéis eram os árabes que tinham a crença muçulmana. Um fato histórico é que foi no ano de 1415 que o rei português, Dom João I, com uma grande expedição, tomou a cidade de Ceuta, no então norte da África, que era dominada pelos muçulmanos. Esse fato ficou conhecido por ser o marco inicial da expansão marítima de Portugal. A imagem de cima, ela representa esse marco histórico, da expansão que Portugal teve no comércio marítimo. Então, foi Portugal que foi o primeiro a liderar as grandes navegações, por alguns motivos. Entre estes, Portugal tinha a centralização de poder, tinha a experiência de navegar em mar aberto e também desenvolveu técnicas e conhecimentos que serviram para as navegações. Além disso, Portugal era o primeiro país que tinha um rei que controlava tudo. E os portugueses, eles tinham experiência em pescar e navegar. Eles pescavam sardinha, bacalhau no alto mar.
pois naquele período a pesca era a principal renda, né, a principal fonte fundamental para a sobrevivência da população. Eles também aperfeiçoaram mapas, se adaptaram à bússola, que serviu demais nas grandes navegações, inventaram caravelas. Um detalhe bem importante é que a bússola ela foi uma grande invenção. Ela era uma agulha magnética que apontava para qual direção eles iriam. Ela foi inventada pelos chineses e foi levada para os europeus por meio dos árabes. Como vocês perceberam, as grandes navegações fez com que surgissem novas tecnologias e o comércio de especiarias foi o início de tudo. Então, os portugueses, eles foram os primeiros, por terem um rei, uma monarquia centralizada, mercadorias ricas, né? E os capitães experientes. Também tinham estudiosos que entendiam um pouco de mar e construtores de navios. Foi eles que iniciaram as grandes navegações pelo contorno da África para chegar ao Oriente. Esse momento, eles têm um objetivo justamente de chegar diretamente na fonte das especiarias. E aí, com esse objetivo, o chamado periplo africano, que eles tinham como pretensão contornar toda a África, nós vamos destacar aqui alguns fatos importantes na expansão portuguesa. Em 1419, os portugueses eles chegam às Ilhas de Madeira. Em 1456, eles chegam às Ilhas de Cabo Verde, constroem engenhos de açúcar e utilizam do trabalho escravizado dos africanos. Em 1482, eles iniciam a exploração do Congo. Em 1498, Vasco da Gama, que é o da imagem, chega ao território de Calicut, na Índia. Este era o principal local das fontes das especiarias. E assim, em 1498, os portugueses chegaram ao seu destino, chegaram ao Oriente, depois de contornar toda a África, realizando assim o seu maior sonho. E quando eles regressam para Lisboa, eles retornam com pimenta, canela e gengibre. E a venda destas especiarias possibilitaram um grande lucro extraordinário para aqueles que investiram nas grandes navegações.